Boa noite, galera. Como é que vocês estão? Bom, agradecer a todo mundo que mandou aí desejo de pronta recuperação. Estou bem melhor já dessa minha infecção gastrointestinal. De ontem para hoje foi um salto importante. Já fiz live lá hoje no Futeboteco, então já consegui trabalhar. Isso é muito bom. Não consegui ainda sair muito de casa, treinar e tal, mas acho que amanhã, quem sabe, já pode ser esse primeiro momento que eu consiga fazer isso. Isso é muito legal também de ter um canal próprio, que tantas pessoas eu fiquei muito feliz, desejando pronta recuperação, que, enfim, gostam de mim. Então, às vezes as pessoas se apegam muito a comentários absolutamente ofensivos e tal, mas se esquece que tem uma maioria ali que, pô, gosta de você, que tá no seu canal, se inscreveu, que espera ansioso por um novo vídeo, pelos seus comentários e até por esse canal aqui não ser um canal de notícias, eu falo sobre as notícias, comento as notícias, dou a minha opinião a respeito das notícias, mas não é um canal propriamente de notícias. Já foi, já dei informações aqui nesse canal e quando tiver o farei, mas o dia a dia do canal é outro. Então, esse tipo de relação que a gente cria me deixa muito feliz. Acima de ser uma questão até profissional, importante para minha carreira, é importante também para mim, trabalhando com internet há tantos anos, ter um veículo aqui, um canal para poder trocar ideia com vocês e poder falar como é que eu tô, bem ou não bem, tô feliz ou não tô feliz, tô triste ou não tô. Isso eu acho que faz um pouco de parte dessa nova maneira de se comunicar, né? Então, tentar fazer um pouco disso mesmo. Não tenho problema nenhum com isso. Inclusive também já te convidar para deixar o seu like, para se inscrever aqui no canal se você não é inscrito. Eu realmente fico assim muito besta, cara. Os vídeos batem 30, 35, 40, 45 mil e eu tô com 20 e poucos mil aqui, 24 mil. Como é que pode? A maioria da galera que me assiste não está inscrita. Até deixa eu dar uma olhada aqui no canal. Vou fazer isso agora. Quantos por cento da galera que me assiste o YouTube mostra isso? Quantos por cento da galera que me assiste são aqui, público, tal, são inscritos ou não são inscritos? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Aqui, ó. 59% do público. Vou botar na tela aqui. Vou botar. Para vocês verem que não é mentira, que eu não estou inventando dados do meu Toba. Olha aqui, ó. Tá vendo? Ó? Tempo de exibição de inscritos. Tá aqui. Ó aqui, gente, ó. Não inscritos, 59,1%. Inscritos, 40%. Então, mais da metade das pessoas que assistem aqui o meu canal não se inscrevem ou não estão inscritas. Então, dá uma checada aí se você está inscrito ou não. É muito importante para me ajudar aqui também, porque na hora da gente comercializar um patrocínio, ter uma receita importante aqui, os caras olham essas coisas. Então, eu sei que mais importante do que isso é a audiência do dia a dia. Eu estou muito feliz com o canal que começou há tão pouco tempo. Mas se vocês puderem me ajudar também se inscrevendo, ativando o sininho para não perder os vídeos e sempre que possível deixando o seu like e o seu hype, vou ficar sempre muito feliz, fechado? Então vamos lá, vamos trocar essa ideia sobre o que está rolando no Santos Futebol Clube hoje. Já adianto que tem bastante coisa rolando, bastante novidade por aí. Então vamos por partes. Deixa eu só recolocar essa tela no lugar, senão eu fico perdido, eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, meu. Vamos lá. Primeira notícia que eu gostaria de compartilhar com vocês é com relação aqui a Jefferson Soteldo, que está em negociação com o Fluminense. E tem um jornalista sul-americano que disse até que as negociações avançaram hoje, tá? Mas vou me basear nessa notícia no portal UOL, assinada pelo Lucas Mussetti, que diz o seguinte: Fluminense negocia a contratação do atacante Soteldo do Santos. O Fluminense fez sua proposta de compra ao Santos, compra, tá? Definitivo. A ideia é ter o venezuelano já no Super Mundial de Clubes. O Peixe acha difícil que o negócio saia. Isso aqui foi atualizado, não estava na matéria que eu li hoje mais cedo. Um dirigente santista disse ao UOL que o Fluminense não deve chegar onde o Santos quer. Soteldo está com a seleção venezuelana na data FIFA. O treinador Renato Gaúcho gostaria de reeditar a parceria do Grêmio. O Santos entende que Soteldo é diferenciado tecnicamente, mas tem dúvidas sobre poder contar com ele. O baixinho sofre sucessivas lesões musculares, mesmo assim a intenção é se desfazer facilmente do atleta. O interesse do Fluminense no Soteldo foi inicialmente publicado pelo Solovenex, que é um portal, parece, que esse jornalista sul-americano inclusive disse que as coisas estavam acontecendo, estavam avançadas. O que eu penso disso aqui, tá, gente? Soteldo, 2 anos e meio desde que voltou do México para jogar no Santos.
2 gols. Nesse ano, 0. Ano do rebaixamento, jogou o ano inteiro, fez 1 gol aquele ano inteiro. Sempre convivendo com lesões. Sempre tendo que ser paparicado fora de campo. Nunca estando na plenitude física. E sempre um jogador que a gente espera muito e não entrega nada. Eu vi um tweet do Giovanni Martinelli hoje, obviamente no X, né? Que diz o seguinte: não pode vender por qualquer coisa, mas tem que vender, porque outra proposta não vai chegar. O Santos não está precisando de dinheiro. Marcelo Teixeira não fala isso. O Santos não está louco para trazer os jogadores logo, porque pode sofrer transfer ban. O Santos não está devendo 85 milha para o Neymar, para a NR Sports, que vai ser diluída agora, segundo declaração do Marcelo Teixeira ontem no Seleção Sport TV, até o fim do mandato dele. E é muito fácil, tá? Se o Neymar pai não cobrar juros, que eu acho muito pouco provável, mas se ele for camarada não cobrar juros, dividir 85 milhões até o final do mandato do Marcelo Teixeira dá 4,7 milhões, dá quase 5 milhões por mês. Só da dívida que o Santos tem com o Neymar do contrato anterior, eu não estou nem falando de um novo contrato, eu vou falar de Neymar aqui nesse vídeo. Mas eu estou querendo que vocês entendam o seguinte, a situação financeira não está nada fácil. E manter o Soteldo vai ajudar tanto assim para o Santos se manter. Ele ajudou em quê no ano que o Santos caiu? Em quê? É um jogador muito pouco produtivo, um jogador que nesse ano teve suas melhores partidas atuando como meia centralizado. Posição essa que hoje é ocupada pelo Roleiser, que é mais jogador que o Soteldo, com todo respeito ao Soteldo. O Roleiser é mais jogador que o Soteldo. Mais jovem, inclusive, muito mais na plenitude física. O Neymar eventualmente pode acabar jogando por ali, embora eu tenha gostado muito do Neymar como falso 9, investiria, se o Neymar renovar de fato, investiria nele nessa posição para ele não se comprometer com marcação. Mas você vai manter o cara com uma proposta, um cara que não é barato para você tê-lo por mês, aí que não deve ser titular nessa equipe, porque não vejo ele roubando a posição do Guilherme com as funções defensivas que o Guilherme faz do lado esquerdo. Não vejo ele roubando a posição do Barreal com as funções defensivas que o Barreal, como ele tem feito do lado direito. Onde o Soteldo vai jogar? O Soteldo vai ser uma dupla de ataque com o Neymar e o Santos acabar com os pontas, jogar no losango? Não vejo isso. Então a tendência hoje, que o Soteldo voltando, todo mundo à disposição, é que ele seja reserva no Santos. Tudo bem, ele pode vir a ser importante, tecnicamente ele tem predicados, né, assim. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que o Soteldo é um jogador que o mercado acha que ele joga mais do que ele joga. É tipo o Bruno Guimarães. Vocês viram a seleção ontem? O Bruno Guimarães é um jogador absolutamente comum. Absolutamente comum. Mas que na cabeça dos fanboys da Premier League, ele vale 200 milhões de reais, né? Um jogador que, desculpa, não vale um quarto disso. Na minha opinião, eu não pagaria um quarto disso por ele. Jogador absolutamente comum. O Soteldo, eu acho que ele tem, como ele é um cara do 1 contra 1, do drible, que chama atenção por alguns lances, eu acho que o mercado entende que ele joga mais do que ele joga. Então o Santos tem uma oportunidade aqui de se livrar, meu. Eu me livraria, eu venderia o Soteldo, eu buscaria outro jogador para essa posição. Eu já dei uma cansada do Soteldo, os números do Soteldo são pavorosos no Santos, pavorosos. E a gente pegou muito mais no pé do Guilherme em vários momentos com números absurdamente melhores e maiores. O Guilherme tem 11 gols na temporada, gente. O Soteldo não tem 11 gols em 2 anos e meio pelo Santos. Um jogador que tem nojo de chutar pro gol. Quando chuta, parece uma criança chutando pro gol. Vive de ficar dando comezinho, parar e tentar cruzar. É a única coisa que ele tem. É a única coisa que ele consegue fazer hoje. E quando joga de meia centralizada, ele consegue, às vezes, segurar, dar um drible e achar um jogador numa boa posição para finalizar, mas é muito pouco. Muito pouco. Muito pouco. E, assim, vende. Passa o problema pro Fluminense. Além de tudo, um jogador que tem uma série de questões fora de campo. Um cara que gosta da noite, entendeu? Nunca tá apto, se machuca demais. Claro, precisa ver a proposta. O Santos diz que acha difícil que o negócio saia, que o valor que o Fluminense mandou não é tão bom assim. Mas, cara, é o valor do Soteldo hoje também, né? Quem que vai comprar por mais?
E eu acho muito pouco provável. O Santos quer, mas tem mercado para o que o Santos quer? Eu acho difícil. E nessa condição que o Santos se colocou, eu particularmente venderia o Soteldo, tá? Opinião dura que eu acho que muita gente vai discordar, mas eu não posso deixar de dar aqui. Tá? Outra coisa que eu gostaria de falar é sobre outra notícia que saiu a respeito de Kleber Xavier, que deu uma entrevista, né, para o Lucas Mussetti recentemente. Ele compartilhou em uma série de reportagens e essa fala especificamente sobre o fato do bom tempo, que para muitos, inclusive para mim, foi um dos destaques positivos do Santos no primeiro semestre. No Campeonato Paulista, para mim, foi o melhor jogador do Santos. Por que ele não é titular nesse momento? Vamos entender aqui, vamos de novo. Estamos recorrendo muito ao Lucas Mussetti, o homem está trabalhando, está aí trabalhando muito bem lá no UOL. Kleber Xavier responde: por que o xodó da torcida do Santos não é titular? Uma das grandes dúvidas do torcedor do Santos é a falta de espaço no time titular para Gabriel Bom Tempo. Quais os motivos? O UOL repassou essa dúvida para o técnico Kleber Xavier. Ele respondeu isso, gente, no dia 27 de maio, então já tem mais ou menos aí uns 10 dias, tá? Por aí. A reportagem perguntou por que Bom Tempo, revelação do Santos na temporada, só foi titular sob o comando do treinador uma vez. Havia mais espaço com Pedro Caixinha. A resposta tem a ver com a necessidade de melhorar o sistema defensivo santista. Esse foi o primeiro diagnóstico da nova comissão técnica. Kleber entendeu que o trabalho começava pela defesa. A alternativa então foi apostar em jogadores mais experientes e combativos. Após os testes com Diego Pituca e João Schmidt, o técnico encontrou a dupla Tomás Rincon e Zé Rafael. O entendimento é que a defesa melhorou assim. Já antes de ouvi-lo aqui, de lê-lo, eu já concordo, tá? E eu vou dizer se o Bom Tempo seria titular ou não no meu time hoje, já já. Bom Tempo é um ótimo jogador, muito técnico, dinâmico, com boa leitura tática. Está nos nossos planos e já foi titular com a gente, mas nós entendemos que era um momento de maior equilíbrio defensivo. Bom Tempo marca bem, mas ele é mais meia que volante. Fico feliz que ele veja assim. Pode ser segundo volante, mas também jogar aberto dos dois lados. Muito mais, o jogador ele é meia direita do que muito mais volante. O volante foi uma invenção do Caixinha, que ele pode jogar em alguns momentos esporádicos, quando o jogo pedir um time mais ofensivo. Mas não é ali. Contamos demais com ele. Que bom que o Kleber conta. A intenção de Kleber foi ter menos testes ousados nesse momento difícil na zona do rebaixamento. Ele e seus auxiliares combinaram de evitar muitas novidades táticas de uma vez só. A programação é estimular alternativas durante a pausa para o Super Mundial. Isso aqui é legal saber, hein? Vamos cobrar. Na volta para o Brasileirão, o Santos pode ter uma postura mais arriscada. Vamos cobrar. Está prometendo, tem que cumprir. E aí ele termina: o momento é difícil, precisamos pontuar, precisamos ser mais pragmáticos. Não posso pensar muito além. Mas esse momento da pausa vai ser importante para fazermos testes e colocarmos de fato o que esperamos para o time. Podemos pensar, por exemplo, numa dupla Zé Rafael e Bom Tempo. Mas nesses últimos jogos a gente pensou num time um pouco diferente. Não gosto dessa alternativa aqui, tá? Como já falei, não acho que ele seja um segundo volante. Posso estar enganado, mas eu não vejo hoje marcação suficiente no Bom Tempo para... E até não é só marcação, porque quando a gente fala marcação, a gente pensa muito no duelo individual, né? Alguém está com a bola, vem o Bom Tempo para dar o bote. Ele vai ser driblado, ele vai roubar a bola, ele, né, ou o jogador vai tirá-lo com o corpo. Não é só sobre os duelos individuais. Marcação também é sobre ocupação de espaço. É às vezes simplesmente o fato de você estar bem posicionado para estar na frente do jogador com a bola e atrapalhá-lo. Muitas vezes no sistema defensivo, na hora que o adversário está com a bola, eu vi o Bom Tempo com uma leitura tática ainda que precisa melhorar, perdido dentro de campo, não ocupando a linha defensiva corretamente, ou porque muitas vezes o time perdeu a bola e ele ficou lá na frente. Típico de um jogador que pensa muito mais com uma característica de construção como meia do que como volante, tá? E não é uma crítica, porque eu só não acho que ele é da posição mesmo. Ele pode até vir a ser, se tornar. Mas primeira coisa, se o Bom Tempo quiser ser um volante, e eu acho um desperdício, porque eu acho ele um meia-direita muito promissor, inteligente. Foi ali que ele fez o gol contra o São Paulo no Campeonato Paulista. Mas se ele quisesse ser um volante, ele definir, ou que ele quer isso para a carreira, eu nem acho que vai passar muito por ele, eu acho que vai passar muito mais pela leitura dos técnicos que tem com relação a ele. Ele precisa ganhar mais físico. Ele é um jogador muito franzino para jogar nessa posição. Hoje o futebol brasileiro está muito físico. Quando eu falei do jogador da Argentina, do Huracan, que tem um nome bósnio, né, que agora eu já me esqueci, que o Santos está
monitorando, uma das coisas que eu mais reparei é que é um jogador muito físico. Isso faz diferença hoje. O Botafogo montou um meio-campo físico ano passado e foi campeão brasileiro. E não era tecnicamente, Gregory muito bom, muito bom. Mas assim, é um jogador que passou inclusive pelo Santos, pelo time B do Santos. É um jogador supra-sumo técnico? Não é, mas marcava muito, muito físico, ganhava duelos individuais. Então, isso faz parte na hora de você olhar. O futebol brasileiro pede muito isso hoje. Meio-campistas muito físicos. O Zé Rafael, por isso que eu estou apaixonado pelo futebol do Zé Rafael, porque ele consegue ser físico e técnico ao mesmo tempo. Ganhar os duelos individuais e ao mesmo tempo ter bom posicionamento defensivo. Esse é um cara que, olha, se o Santos tiver passar por bons momentos, o Santos melhorar, se tornar um clube grande, na acepção da palavra novamente, que volte a disputar títulos, o Zé Rafael tem a oportunidade de levantar troféus com a camisa do Santos, acho que ele tem um potencial de ser ídolo enorme, viu? Porque tem futebol, o futebol ali sobra. Bom tempo, de 20 anos, foi promovido pelo elenco profissional nesse ano com Pedro Caixin e virou xodó do torcedor. Ele tem 22 jogos na temporada e 1 gol, justamente atuando como meia-direita. Então é isso sobre o Bom Tempo para mim. Acho que o Bom Tempo poderia ser aproveitado na posição que está hoje o Barreal. Eu vejo o Barreal muito mais como um meia à esquerda do que como um meia à direita. Mas os últimos jogos do Barreal, e eu bati muito essa tecla aqui, né? Mas os últimos jogos do Barreal, ele me surpreendeu muito positivamente. O jogo do Botafogo, eu gostei muito do Barreal. Ele quase fez um gol ali que o John pegou, foi a principal defesa do John no jogo. Mas não é só isso que eu tenho gostado da recomposição defensiva, e isso também é muito importante nos detalhes que são decididos os jogos do Campeonato Brasileiro, mas também da dinâmica que ele oferece para a saída de bola lá de trás pelo lado. A maneira como ele sabe jogar a bola no ponto futuro de primeira e construir a partir de triangulações uma saída sustentada lá de trás, com o pé trocado. Como se ele tivesse muito mais experiência jogando nessa posição do que de fato ele tem. Ele joga muito mais pelo lado esquerdo. Em toda a carreira no Vélez foi assim, no Cincinnati foi assim, no Cruzeiro foi assim, do que necessariamente pelo lado direito. Então tem me surpreendido muito as atuações do Barreal. Nesse momento eu vejo o Barreal como titular, mas para mim o Bom Tempo seria o reserva imediato do Barreal nessa posição, com possibilidades de tomar, tá? Porque o Bom Tempo também é muito bom jogador e acho que na carreira tenho convicção de que o Bom Tempo será mais jogador do que o Barreal ao longo da carreira. Mas é isso, tá? Meu pensamento sobre o Bom Tempo e o pensamento do Kleber aqui. Vamos ver o que vai acontecer ao longo da temporada e fica essa coisa, né? Ah, vai trazer mais variação tática? Ah, vai fazer um time mais ofensivo? Então vamos cobrar. Tá prometendo depois do Mundial, depois de poder treinar mais o time e tal, vamos cobrar. O próprio Kleber foi perguntado na última coletiva depois da derrota para o Botafogo, se ele poderia ser mais cobrado agora que vai ter mais tempo de trabalhar, e ele mesmo disse que sim. E é isso que a gente tem que fazer. Eu sigo elogiando o Kleber aqui, vejo evolução, vejo gente que discorda, o Twitter tem muita gente chamando ele ainda de estagiário, mas eu não tô aqui só para comentar resultado. Se for só resultado, não tem porquê ter um comentarista. O resultado é importante? Sim. É o mais importante? Sim. Mas tem um jogo por trás, né? E nesse jogo jogado eu vejo um time hoje mais coletivo, mais compacto, mais protegido e mais evoluído física e taticamente do que eu via nos últimos trabalhos, não só do Caixinha, mas trabalhos antecessores. Agora, precisa dar um salto a mais e os resultados precisam aparecer, porque senão não adianta nada jogar bem, melhorar e só perder. Uma hora a casa vai cair. Então os resultados precisam vir sim, e essa é a hora. A oportunidade contra o Fortaleza vai ser muito boa, porque o Fortaleza está muito mal das pernas, vai precisar fazer uma ótima janela para se livrar do rebaixamento. Bom, e agora para finalizar, a gente precisa falar de Neymar. Primeiro, comentando que ele não foi a campo novamente hoje, tá? O Santos realizou um treino no CT, o Kleber comandou uma atividade tática visando o jogo justamente contra o Fortaleza, e o Neymar não foi a campo. O meio atacante ficou apenas na parte interna. Estava no CT, mas ficou na academia. Ontem ele havia ficado de fora do treino com o restante do elenco porque foi liberado para renovar o seu visto americano no Rio de Janeiro. Isso chamou muita atenção de muita gente por conta dessa questão do Super Mundial e tal, ou até mesmo a questão, será que o Neymar vai jogar na MLS? Por que essa pressa para renovar o visto americano?
E me chamou um pouco a atenção também, porque, gente, daqui a pouco o Santos está de férias, né? O Santos vai dar mais ou menos aí 13, 14 dias de férias pro elenco. Não dava para esperar. Eu sei que o Santos não conta com o Neymar para esse jogo do Fortaleza, mas se o cara vai sair de férias e o cara é o jogador mais bem pago do futebol brasileiro, o cara sair não cumprir uma diária dele, ainda que tenha autorização do clube, para tirar um visto, não era mais fácil fazer isso nas férias? Por que teve que ser tão rapidamente? Será que ele tem algum interesse nesse visto? Não sei. Acho que o Neymar está indo para a MLS? Não acho. Mas achei estranho, tá? Aqui comenta que ele não vai poder jogar na Arena Castelão, porque ele foi expulso. E esse é o último jogo que ele tem sob contrato. E por fim, no blog do Lauro Jardim, lá em O Globo, ele simplesmente diz aqui que a negociação entre Santos e Neymar avançou. Vamos ler o que ele disse. As negociações para que Neymar volte a jogar pelo Santos estão avançando, apesar da decepção, que foram os últimos 5 meses em que ele defendeu o clube que o revelou. O pai de Neymar e os dirigentes do Santos estão conversando diariamente. O acordo, se fechado, será para que o jogador permaneça até a Copa com a mesma remuneração que recebia desde fevereiro até o fim da semana passada. Até o fim de semana passado? Quando o seu contrato se encerrou? Não, filho, o contrato dele não se encerrou, não. O contrato dele está em vigor. Isso aí você está mal informado. O contrato dele vai até o próximo dia 30. Diz um santista graúdo que acompanha muito de perto a negociação. Está 90% certa a volta dele ao time. Essa é a informação de fato que ele tem, de alguém graúdo lá no Santos que disse para ele que está 90% certo. Eu prefiro aguardar, tá? Até porque o Lauro Jardim andou errando muito recentemente, falando de notícia de Palmeiras, de outros clubes, enfim. Quando ele falou de futebol aí ultimamente, ele errou quase tudo que ele postou. Mas acho que o Neymar vai renovar? Acho que vai. Marcelo Teixeira foi enfático ontem ao dizer no Seleção que se renovar vai ter que ser por outros moldes. Ele afirmou, deixou claro que o Santos não fechou a conta. Hein? Aliás, falei isso no Futeboltec e vou repetir. Onde está a Natália Ferrão? Que apareceu no De Olho do Peixe dizendo, e até refutei aqui na época, mas na época era a minha apuração, diferente da apuração dela, estava tudo bem. Mas ela categoricamente, além de falar números absolutamente falsos com relação ao que existia no próprio balanço do clube, informações públicas do que o Santos havia arrecadado de marketing em 2023, que ela falava que era na casa dos 30 milhões, sendo que o Santos arrecadou 76 milhões de marketing, mais ou menos ali, entre 2023. Ela dizia que não só o Santos tinha arrecadado todo o dinheiro para repassar o Neymar, mas como já estava lucrando com o negócio. O próprio Marcelo Teixeira disse ontem no Seleção que a conta não fechou. Aí eu fico perguntando, né? A Carol Bernardi diz, vocês ficam seguindo canais aí que ficam dando informações que não são verdade, então vou fazer um corte aqui para vocês repassarem o que é verdade. Bom, o próprio Marcelo Teixeira refutou a informação que lá saiu. Então é importante dizer isso aqui, porque credibilidade a gente constrói, bicho. Não é do dia pra noite. A gente tá fazendo um trabalho sério aqui. Não tem problema nenhum ter uma apuração diferente. E a Natália foi bastante educada com relação a mim. Ela mal me cita no vídeo. Agora, o que me pega é essa... não, gente, vocês ficam dando audiência pra... Sem citar meu nome, obviamente. Né? Ficam dando audiência pra informações que vocês recebem aí. Quero ver se vocês vão repassar informações verdadeiras. Esse tipo de fala, meio que querendo dizer que o que está sendo dito aqui é falso. Sabe, isso me pegou muito. Então, eu queria saber agora, né, que sai da própria boca do presidente, o que essas pessoas têm a dizer. Não vão dizer absolutamente nada, né? Vão se fechar. E se dizer, quero ver o que tem a dizer, a gente pode conversar. Estamos abertos aí para o debate também, se precisar, tá bom? Mas a conta não fechou. A gente tem um contrato a ser pago. A informação mais recente do Lucas Mussetti é que o Santos não repassou tudo isso que o Santos arrecadou a mais com o Neymar lá. O Santos simplesmente utilizou no fluxo de caixa. E se tivesse utilizado no fluxo de caixa, gente, para pagar os transfer bans, para pagar o Lille, pagar o Cuiabá que cobrou o Joaquim novamente, para pagar quem mais está devendo? O Arouca lá do Baço, né? Mas não, cara. Para onde está indo essa grana que o Santos arrecadou a mais que o Neymar e não pagou a NR Sports e também não pagou os transfer bans?
É inacreditável essa gestão do Marcelo Teixeira. E o silêncio do Conselho Deliberativo é absolutamente ensurdecedor. Hoje o meu querido amigo Henrique Farinha tweetou aqui, ele foi muito bem no tweet dele, ele disse: Rueda, e aqui assim, muita gente vai interpretar isso como uma defesa ao Rueda, mas não é. Pelo contrário, eu sou um crítico ao Rueda. O Rueda, pra mim, cara, assim, não deveria pisar nunca mais em Santos. Né? Tô brincando, mas assim, é um cara que eu não tenho o menor carinho, nunca vi na minha vida, não quero nunca ver. Mas assim, ele diz aqui uma verdade, é um fato. Rueda usou o dinheiro recebido do Tuzos, que é o clube lá. O que é esse Tuzos? Eu vou clicar aqui, porque o Farinha adora fazer uns tweets marcando o arroba dos clubes, e os arrobas dos clubes, eles não necessariamente correspondem aos nomes originais. Mas eu já confiro aqui para vocês para não dar informação equivocada, ainda que demora um pouquinho, mas vamos lá. Tuzos. O que são Tuzos? Pachuca. O arroba é Tuzos. Então tá certo. Então vamos lá. Recuperando aqui o tweet. O Rueda utilizou o dinheiro recebido pelo Pachuca por Cueva para fluxo de caixa do Santos e não repassou ao Krasnodar, certo? Vocês lembram disso? Diz aqui, o Conselho Deliberativo do Santos pensou, o Conselho Deliberativo, aquele que esteve no Santos, de 2024 a 2026, na era da gestão Rueda. Que absurdo! Expulsa esse cara. E ele foi expulso, certo? O Marcelo utilizou o dinheiro do Bahia pelo Jean Lucas, que, né, o Santos, vamos lembrar, quem vende o Jean Lucas ao Bahia é o Marcelo Teixeira e tinha uma dívida com o Lille. Ele pegou o dinheiro, recebeu a grana e não repassou ao Lille. Usou como fluxo de caixa. O Santos recebeu o dinheiro do Tigres do México porque o Santos, da era Marcelo Teixeira, ano passado, vende o Joaquim e não repassa ao Cuiabá. O Santos recebeu o dinheiro dos patrocinadores, que eu acabei de falar aqui, com relação ao que o Neymar trouxe a mais de receita e não repassou ao Neymar. E o conselho de 2024 a 2026, que é esse conselho que está na gestão Marcelo Teixeira, não diz nada. Oi? É com a gente mesmo? Não vamos fazer nada. Isso são dois pesos e duas medidas. A gente pode execrar o Rueda e tem que ser execrado mesmo pela gestão incompetente que ele fez. Uma gestão horrorosa que culminou na pior página, em uma das piores páginas da história do clube, foi o rebaixamento. Né? Talvez a pior mesmo de fato. Então não tem desculpa. Agora, o Marcelo Teixeira tá aqui simplesmente com um modus operandi ainda mais avançado com relação a finanças, nesse sentido de não repassar as devidas receitas e fuder com os caixas do clube, simplesmente assim. E o conselho tá lá, cara, quietinho. Por quê? Porque não se melindra Marcelo Teixeira em Santos. Né? Não mexe com o homem em Santos. Porque, né, como ele mesmo disse pro torcedor, eu vou te pegar. É meio que assim. Né? Então as pessoas têm um pouco de medo de Marcelo Teixeira. Eu acho isso aqui um verdadeiro absurdo. E aí, assim, sobre a renovação do Neymar, já cansei de dar minha opinião aqui, de falar. Vamos pensar o seguinte, já fiz a conta. Se o Santos renovar com o Neymar só pelo salário, mais a dívida desses 85 milhões aí, vai bater quase 9 milhões por mês, gente. O Santos tem condição de pagar isso para um jogador? O Santos vai ter que pagar 5 milhões, o Neymar indo embora de qualquer jeito. O Santos tem condição de pagar isso para um jogador? Sinceramente, o Santos não tem, né? Condição de pagar isso para um jogador. Não tem. O Santos não tem receita para pagar isso. O Santos joga na Vila Belmiro, dá 800 mil reais por jogo, gente. O Santos já vendeu tudo que tinha para vender de patrocinador. O dinheiro que arrecadou a mais não pagou o Neymar. O Santos, assim, não tem da onde mais tirar. Ah, é bom ter o Neymar? É, porque o Santos, a cada jogo que joga na Globo, o Santos ganha 3 milhões a mais de TV aberta. Tá, mas o Neymar custou 8 milhões por jogo até agora, a conta não tá fechando. Não fechava em 21, que era um escárnio, obviamente não ia fechar, todo mundo sabia disso, mas 9 milhões, pelo que eu vejo de balanço, eu não sou tesoureiro do Santos, não tô com as contas lá, mas pelo que a gente vê ano a ano de faturamento do Santos, e também pelo que a gente vê desse ano de perspectiva que o Santos não tem de venda de jogadores, quem que o Santos vai vender esse ano? O Santos tá tentando vender o JP Sherman e tá fazendo cu doce para vender o Soteldo. Então quem que o Santos vai vender?
O Santos hoje não tem perspectiva de receita nenhuma fora da caixa. Além de uns milhões a mais ali de Globo que vem de Libra a partir da transmissão de alguns jogos que não são todos do Santos na TV aberta. Esse jogo Santos e Fortaleza, por exemplo, não vai estar na TV aberta, então não tem esses 3 milhões. Não são todos os jogos. Então assim, sinceramente, eu não vejo hoje, acho que o Neymar vai ser importante se ele ficar e tiver afim para o Santos não cair, acho. Mas eu não consigo pensar só nesse lado dentro do campo e não pensar no clube de uma maneira macro, sabe? Eu acho que 9 milhões de reais o Flamengo tem condição de pagar. O Palmeiras teria condição, o Santos não tem. O Santos não tem condição de pagar isso para ninguém. Então eu, por esse valor, eu não ficaria com o Neymar. Não ficaria. E assim, se o Santos resolver fazer essa loucura e o Neymar for o cara do Campeonato Brasileiro, como ele tem até obrigação por ganhar isso de ser, não vejo. Se ele for o cara do Brasileirão no segundo turno, não vejo nada mais como obrigação da parte dele pelo que ele ganha, tá? Ninguém ganha perto dele no futebol brasileiro, então ele vai estar fazendo mais do que obrigação. Se ele for esse cara, vou comemorar cada assistência, vou comemorar cada gol, vou chegar aqui nas lives pós-jogo falando que ele é foda pra caralho, que é muito bom ter o Neymar no time, e alguns vão me falar, porra, mas você tá se contradizendo, você falou que não ficaria com o cara. Não é sobre o Neymar dentro de campo, que eu ainda acho que se ele tiver afim, jogando nessa posição que ele jogou no jogo contra o Botafogo, ele pode ser importante. Eu pensando no futuro do clube, gente. E aqui não é meu papel agir como torcedor. Eu sou torcedor, meu papel de torcedor é muito importante, baliza a minha profissão, mas, cara, também pensar no clube enquanto instituição e enquanto ela estar bem gerida também é ser torcedor, na minha visão, né? Então, eu sinceramente não acho que isso aqui valha a pena, do ponto de vista mesmo matemático, do ponto de vista pragmático da conta fechar. Vamos ver o que vai acontecer. Eu ainda acho que ainda diminuindo essa conta de 21 para 9 milhões por mês, pagando a dívida do salário, sendo muito alto, a gente vai entender as questões disso só nos próximos balanços, nos próximos anos, na situação que o Santos se apresentar financeiramente, né? Lá no futuro. E talvez a gente só saiba disso quando o Marcelo Teixeira deixar o clube, tá? Vamos ver o que vai acontecer também com relação ao Conselho Fiscal, com relação ao balanço desse ano, como vai ser a movimentação, quanto o Santos vai registrar de déficit, porque vai ser déficit. O Santos vai registrar, vai sair no vermelho de novo em 2024, mas muito mais do que em 23 em ano de Série B. Não tenha dúvida disso, eu não tenho a menor dúvida disso. De novo, o Santos não tem perspectiva de venda. Então isso está afundando cada vez mais o clube e diminuindo cada vez mais a capacidade de investimento do clube. E você tem menos capacidade de investimento, você tem menos capacidade de ter bons times. Simples. Mas o Neymar traz receitas. Hoje as receitas não fecharam a conta do primeiro contrato. O próprio presidente falou. Mas Rodolfo, será que não fecha a conta de 9 milhões? Não sei. O Santos já vendeu tudo que tinha para vender de publicidade. Não tem mais Netflix para vender outro documentário. Não tem mais aonde botar patrocínio na camisa. Não tem como trocar 7K que fechou por 2 anos e meter outra pelo dobro do preço. Não tem ninguém a fazer isso. Então, gente, não tem muito mais aonde tirar. O Santos fez o que tinha que fazer e não repassou o dinheiro. E acumulou uma dívida brutal. Olha, sinceramente, tô bastante preocupado. E acho que manter o Neymar vai ser ainda mais uma maneira de esganar o clube financeiramente. Eu sei que isso é zero popular, tá? Para muita gente. Eu vi lá a enquete do Lucas Mussetti, você manteria o Neymar ou não? Brutalmente todo mundo dizendo que sim, porque no fim do dia, a maioria das pessoas estão pensando em quarto e domingo e se salvar, ninguém quer ir para a segunda divisão de novo, nem eu. E a gente sabe que o Neymar pode ser decisivo nisso, mas acho assim que daria para o Santos se pensar como grande de novo, sem se colocar como refém do Neymar e do pai dele, e dizer, cara, você quer ficar? Minha proposta é te pagar a dívida, bicho. E acabou. Você vai tirar 5 mil aqui por mês, tá bom não? Não tá? Então eu te pago a dívida de qualquer jeito e tchau. Ou não pago e depois você briga aí na justiça e eu preciso agora pensar no meu time. Então você ficaria devendo. Cara, o Santos já está devendo para um monte de jogador. Tá devendo aí para um monte de clube. Por que não pode dever para a NR Sports? Por que os caras têm que receber em dia?
Não vieram fazer solidariedade? Não foi o que o Neymar pai falou? A gente veio fazer solidariedade? Então espera. Espera o clube se recuperar financeiramente, de repente o clube ser comprado por um investidor, para depois receber. Não é solidariedade? Não foi o próprio Neymar pai que falou? Então que eles esperem. Sabe, o Santos está num lugar muito de subserviência a essa dupla, Neymar e Neymar pai. E eu acho que isso apequena o Santos mais do que tudo. Por mais visibilidade que o Neymar traga ao Santos. Mas eu sempre vejo com uma visibilidade colocando o Santos como no segundo lugar. A estrela ou protagonista da reportagem é sempre sobre ele, nunca sobre a gente, sabe? Então, tô cansado já. Eu, por esses valores, eu particularmente, de novo, não renovaria. Mas sei que não vou com a maioria aqui, tá tudo bem. São opiniões, vocês têm todo jeito de discordar. Fechado? Comentem aí o que vocês pensam. O vídeo ficou bastante longo, mas vai ser o único vídeo do dia, então não tem problema. A gente vai se falando, um grande abraço e até a próxima.